Daniel, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Você está investindo em um fundo imobiliário chamado SAD11. Muitas pessoas não conhecem esse fundo. Conta um pouco mais o que ele faz e por que você está interessado. Thiago, prazer estar aqui. Sempre bom trocar uma ideia com você, poder falar com os teus espectadores. Ótima pergunta. O SAD11 ele é um fundo de recebíveis do Santander e é um fundo que ele veio com uma proposta um pouco diferente. É um fundo um pouco mais recente, né, aí de 2019, e a proposta dele era entregar para os cotistas CDI líquido um pouquinho a mais que o CDI. Tá? Então, diferente da maioria dos fundos de CRI, ele compra ativos atrelados a CDI, ele não compra... Originalmente não comprava ativos indexados à inflação, essa é uma conversa que a gestão está discutindo, está tendo agora, mas a carteira é toda atrelada a CDI, com spreads muito pequenos, ou seja, papéis de qualidade de crédito ou garantias muito, muito grandes. Inclusive, metade do fundo tem como garantia o Vista Faria Lima. Para quem não está familiarizado assim, com os nomes como a gente, é o prédio onde fica o WeWork do lado do Haskell, ali na Tílio Inocente, quer dizer, um ativo de uma qualidade excepcional. Então, esse fundo, o Santander vendeu para a base, principalmente para a base de cotistas deles, seja no private, seja no varejo, como um CDI in hands, né? Quer dizer, olha, o CDI caiu, você tem a opção de comprar isso aqui, em vez de deixar o dinheiro num CDB ou num fundo DI, que onde pelo menos você tem o CDI líquido. E o que acontece? Esse é um fundo com um duration bastante longo, tá? Na casa de 6, principalmente em decorrência dessa parte do portfólio que tem esse CRI com lastro no Vista Faria Lima. E aí, esse fundo, o que aconteceu? Ele vinha ali, né? Ele foi lançado na cota dos R$100, sofreu um pouquinho, com uma falta de liquidez, estava ali nos 97, 94 de vez em quando veio a pandemia e o Banco Central jogou a taxa de juros de 4,25 para 2. Como esse fundo tinha uma carteira inteira lastreada em CDI, o dividendo do fundo despencou, né? Porque ele paga CDI mais qualquer coisinha. E aí o fundo sofreu muito, não é? Ele veio dos 90 e poucos que ele negociava, recentemente chegou a beliscar ali a casa dos 75, e a gente sempre achou esse fundo interessante, a gente começou a comprar ele ali na casa dos 80 e tantos, e foi comprando conforme ele sofria, por dois motivos. Primeiro, porque é um fundo com uma qualidade de crédito muito boa, ou seja, a gente não via muito problema em termos de não receber o que o fundo é devido, né? Apesar de ter 20% do fundo lastreado numa operação de shopping, uma operação que a gente conhece, mas ainda assim a gente ficou bastante tranquilo. E o fundo, ele é um dos poucos fundos imobiliários que se beneficia de um momento de alta de taxa de juros, né? Quer dizer, da mesma maneira que o dividendo despencou a hora que a Selic foi de 4,25 para 2, agora com a Selic indo de 2 para 2,75, para eventualmente 5 ou 6, ou não sabemos onde vai parar esse movimento de alta de juros, o fundo ele se beneficia disso, o dividendo cresce, é um dos poucos fundos imobiliários que ganha dinheiro nesse cenário. Tanto que a gente viu nos últimos 2 meses o fundo vindo aí da casa de 75 para 83, onde ele fechou hoje. Então, ele é um hedge interessante para o resto da carteira, que pode se prejudicar num eventual cenário, no cenário que estamos de alta de juros. Além disso, esse fundo ele tem um evento binário muito importante, que pode acontecer, pode não acontecer. Se acontecer, a gente acha muito interessante. Porque esse fundo hoje está negociando aí na casa de 83, com a cota patrimonial perto de R$100. E essa porção da carteira, que são diversos CRIs com o lastro do Vista Faria Lima, é uma operação que pode sofrer um pré-pagamento. Até no ano passado, o devedor notificou o fundo avisando que ia pré-pagar, ele tinha um prazo de 6 meses para fazer isso, ele notificou de novo dizendo que não conseguiu dinheiro para pré-pagar e, portanto, não o fez. Se isso acontecer, o fundo recebe quase metade do portfólio de volta em cash. O negócio que está precificado 83, ele recebe 100, né? Então, ou o desconto fica muito maior, ou o fundo teria que subir bastante, né? Assumindo que o mercado está correto e o desconto de R$17 por cota é justo, esse desconto deveria cair aí para uns 8,5, portanto, deveria ir pelo menos para 91,5 a cota do fundo nesse eventual cenário de pré-pagamento. Então, de fato, é uma posição, como você falou, pouca gente conhece, né? Um fundo um pouco mais ilíquido, menos mainstream, mas um fundo onde a gente acha que tem muito valor. Legal. E quais são os riscos para quem vai investir nesse fundo? Do ponto de vista de risco de crédito, muito pouco, tá? Como eu falei, é uma carteira muito conservadora, com bastante lastro. O risco aqui, sendo super honesto, é
um ciclo de alta de juros menor do que o mercado espera, sensivelmente menor. Com isso, ele continuaria pagando dividendos pequenos, aí, na casa de 25 ou eventualmente 30 centavos por cota, o que o deixaria muito abaixo dos outros fundos de CRI, portanto, ele deveria, sim, negociar com desconto. Eu diria que o maior risco aqui é um ciclo de alta de juros baixo. De novo, é uma posição que na composição de um portfólio é muito interessante, porque se a gente tem um ciclo de alta de juros menor do que o esperado, o resto da carteira deveria andar muito bem. Então, uma posição que a gente gosta bastante. Historicamente, ele tem essa correlação abaixo de zero com os demais ativos? Ou seja, quando o CDI cai, ele cai e os outros sobem? Thiago, não dá para responder essa pergunta porque é um fundo muito novo. Então, o que aconteceu? Ele veio ali no final de 2019, quando veio a pandemia em 2020, ele caiu junto com todo mundo. Então, a gente precisaria de um histórico mais longo para poder responder essa pergunta com propriedade. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se você gostou, já dá aquele joinha e também se inscreve no canal. A gente se vê nos próximos vídeos.